Olá, pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Conosco hoje aqui temos a Vânia. Tudo bom, Vânia? Bom, hoje nós trabalharemos os vetores. O objetivo dessa aula é reconhecer as grandezas escalares e vetoriais, identificar o módulo, a direção e o sentido de uma grandeza e operar vetores com mesma direção e com direções diferentes. Bom, o que são grandezas escalares, o que são grandezas vetoriais e quais são as operações que nós faremos com essas grandezas no dia de hoje? As grandezas, nós vamos começar pelas grandezas escalares. As grandezas escalares são aquelas que ficam super bem definidas apenas com o seu módulo. O módulo é o valor referente àquela grandeza. Por exemplo, quando nós perguntamos a alguém quantas horas, nós estamos nos referindo a tempo. Quando a resposta vem, por exemplo, são 11 horas, este número, de acordo com o contexto, explica a grandeza que você perguntou. Você perguntou a respeito de tempo, certo? Você não precisa direcionar o tempo, nem dar novas informações para explicar essa grandeza, porque ela fica bem definida apenas com o número 11 horas, por exemplo, né? Outra grandeza é a grandeza temperatura. Se você coloca um termômetro e num contexto alguém pergunta qual é a sua temperatura, hoje em dia temos vivendo muito isso, a pessoa responde um número, 35,7, 36 graus Celsius. É um número que, de acordo com o contexto, também explica bem o que é que você perguntou. Então, você não precisa dar novas informações. Essas grandezas, elas são chamadas grandezas escalares. As grandezas vetoriais não ficam bem definidas apenas com o seu módulo. Elas precisam de módulo, direção e sentido. E eu vou mostrar para vocês como veríamos o módulo, a direção e o sentido numa situação dessas aqui, por exemplo. Em uma praça, se alguém te pede caminhe 10 metros, o número 10 e o metros já dá para você a noção de quanto você deve se locomover. Mas falta o direcionamento e a pergunta é, para onde? Se nós não soubermos indicar para onde, vindo do centro de uma praça, nós não vamos conseguir completar o circuito enviado, né? Eu vou andar 10 metros, por exemplo, na horizontal para a direita, ou 10 metros na vertical, de acordo com a via que eu estiver, para baixo, se for uma rua descendo, para cima, se for uma rua subindo, certo? Então, eu consigo organizar, mas eu não consigo, se eu não tiver te dado os dados de direção e sentido. Então, todas as grandezas vetoriais, elas também precisam ser direcionadas. Elas não só ficam precisando do módulo, mas também necessitam da direção e do sentido. Bom, aí acontece uma coisa interessante. Ao trabalharmos com, por exemplo, a força. Força é um exemplo de grandeza vetorial. Você faz uma força em algum objeto, puxando-o para cima, empurrando-o para a direita. Então, você faz a quantidade de força X que você estiver necessária para ou levantar ou empurrar aquele objeto. Então, a força é uma grandeza vetorial. Quando você tem várias forças, por exemplo, essa imagem, ela nos traz vários meninos puxando uma mesma corda. O velho cabo de guerra, conhecido por nós há muito tempo. Esse cabo de guerra nos mostra várias pessoas puxando o mesmo objeto para o mesmo lado. Acontece que lá do outro lado, nesse cabo de guerra, tem também uma outra sequência de pessoas puxando para o outro lado, né? E quem ganha essa parada aqui, nessa história dessa brincadeira? Quem fizer mais força. O lado mais forte vence a brincadeira. Não é assim que se faz? Então,
A resultante de vetores, ela é necessária quando existem várias forças atuando, por exemplo, em um mesmo objeto. E aí você precisa nada mais do que tirar o resultado da ação daquelas várias forças ao mesmo tempo. Então, nós faremos a resultante de 3 situações distintas. A primeira delas, eu coloquei 2 meninos empurrando uma caixinha. Se você presta atenção, aqui nessa caixinha eu tenho uma força horizontal para a direita, eu chamei de força 1. E aqui para essa outra, eu tenho outra força horizontal para a direita também. Ambas as forças estão horizontais para o mesmo lado. Vamos prestar atenção aqui. Deixa eu só reduzir. Esse traço está muito grosso. Ok. Esse e esse são os sentidos da minha força. Estão apontando para o mesmo lado. Se eles estivessem apontando para lados distintos, eu não poderia efetuar a soma. Nesse caso, a ideia é exatamente porque eles têm mesmo sentido que eu posso efetuar a soma dos 2 valores, certo? Agora, se eu tiver numa outra situação onde aquela caixa está sendo empurrada pelos 2 meninos, por exemplo, aqui seria até o caso do cabo de guerra, em sentidos contrários, o que aconteceria? As setas estariam para lados contrários. Isso faz com que eu, ao invés de somar essas forças, tenha que subtraí-las. Por quê? Porque alguém ganha esta parada, alguém está sendo mais forte nesse caso. E aí, para que lado vai ser o vetor resultante? O vetor resultante vai ser sempre apontando para o lado do mais forte, para o lado de quem venceu aquela brincadeira. Bom, continuando, se eu tiver, neste caso, em direções diferentes, como que nós faremos? Bom, as direções, elas serão diferentes, visto que os vetores colocados não estão mais apontando para o mesmo lado. Nós usaremos, nesse caso, 2 métodos diferentes para resolver. Poderemos usar o método da poligonal ou o método do paralelogramo. Tanto faz a sua escolha, mas a forma de cálculo entre eles vai ser a mesma. Nós utilizaremos o teorema de Pitágoras. Bom, eu trouxe aqui um exemplo para nós resolvermos estes casos de resultante de vetores. Vamos lá. Dados os vetores abaixo, efetue as operações vetoriais de acordo com o que se pede a seguir. Os vetores foram colocados num quadro quadriculado e normalmente nós usamos a escala para determinar a medida de cada um desses vetores. Então, eu determinei aqui uma escala de 1 centímetro para cada parte desse quadradinho. Ok. Ao fazer a resolução da questão vetor 1 mais vetor 2, eu vou prestando atenção na escala e verificando o tamanho dos vetores. O vetor 1 tem 4 centímetros, ele é para a direita, e o vetor 2 tem 2 centímetros e é para a direita. Quando eu olhar o vetor a questão número 2, eu já vou olhar o vetor 4 e o vetor 5. Esse tem 2 centímetros para baixo, enquanto o vetor 5 tem 3 centímetros para cima. Então, como que nós faremos esse tipo de cálculo? Bom, eu trouxe um quadro quadriculado aqui para que a gente consiga responder essa questão. Na primeira, a gente vai escrever o desenho, a gente vai fazer o desenho vetorial do primeiro vetor, que é o vetor 1, que tem 4 centímetros horizontal para a direita, e o segundo, que tem 2 também horizontal, também para a direita. A nossa resolução, ou seja, a nossa resultante, vai ser então um vetor que liga do primeiro ao último,
para saber qual foi o resultado final dessa questão. Você simplesmente soma os valores dos vetores. No segundo, como eu coloquei, o vetor 4, ele é 2 centímetros vertical para baixo. Já o outro vetor, que é o vetor 5, eles são 3 centímetros para cima. Qual que é a lógica dessa questão? Você tem 2 vetores opostos. Você, então, subtrai esses 2 vetores. Ao subtrair, você vai obter a diferença entre os dois. Então, a nossa resultante terá o valor de 3 menos 2, que é igual a 1 centímetro. Já na questão número 3, o que nós temos é um vetor horizontal com 4 centímetros para a direita e um outro vetor vertical com 3 centímetros para cima. Eu consegui fazer a ligação dos 2 vetores da mesma maneira, mas a resultante deles vai se apresentar ligando do primeiro ao último vetor. E aí, para você resolver, você utiliza, como isso aqui deu um triângulo retângulo, você utiliza o teorema de Pitágoras. R² é igual ao valor de um dos vetores, que nesse caso é 3, mais o valor do outro vetor, que nesse caso é 4. Então, você tem um R² igual a 9 mais 16, que dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5 centímetros. Bom, esse é o tipo de cálculo que nós fazemos constantemente nos vetores, quando nós trabalhamos com vetores, o quadro bagunçado. Bom, agora eu vou apagar o quadro e mostrar exemplos de questões parecidas com os exemplos do Enem. Veja algumas questões características. Uma delas, bem rapidamente, trata de um viajante que saiu de Araripe, no Ceará, percorreu 1.000 quilômetros para o sul, depois 1.000 quilômetros para o oeste e, por fim, mais 750 para o sul. Com base nesse trajeto, pode-se afirmar que durante o seu percurso, o viajante passou pelos estados do Ceará e... Bom, vamos lá. A gente tem que prestar atenção na figura do mapa. O viajante saiu de Araripe, desceu 1.000 quilômetros. Como que eu vou saber que tamanho que vai ser esse vetor de 1.000 quilômetros? Através da escala oferecida pelo mapa. Cada quadradinho do mapa tem 250 quilômetros. Então, 250 mais 250 mais 250 mais 250, ele está mais ou menos nessa posição aqui, com 1.000 quilômetros. Mas 1.000 quilômetros para o oeste, então mais 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Ele chega um pouquinho aqui na beiradinha. Aqui então é Bahia, Pernambuco, Bahia. Aqui ainda é Bahia, Minas Gerais. Ele chega a Goiás e desce 750 quilômetros. Então são 3 quadradinhos, considerando cada um com 250. Ele para aqui nessa posição. É mais ou menos a 1 quadradinho de São Paulo. Ou seja, nós conseguimos finalizar quais são os estados por onde ele passa. Dessa forma, a resposta ficaria os estados por onde ele passou e os ecossistemas, Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado, com uma viagem de 250 da cidade de São Paulo. São esses os tipos de questão que a gente sempre vai trazer para vocês durante o nosso processo de revisão de questões para o Enem. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.